Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha pela internet. E bom dia para os internautas, né, que nesse momento acompanham o nosso programa Estúdio Aberto pela RPM Rádio. Bom, Clarice, temos novidades de exposições no nosso museu aqui de Montenegro, né? Isso mesmo, Adriano. O museu, como sempre, né, com diversas mostras sendo realizadas de forma simultânea, né? E agora, então, está com a exposição da artista Nessi Homem de Almeida, né, que retrata um pouco da essência feminina. O título da mostra é realmente esse, né? Essência feminina em formas e tons. Então, são cerca de 20 trabalhos. Aqui está o convite, né, para essa exposição, que segue até o dia 30 do mês de outubro e que traz, então, vários trabalhos sobre a mulher, a sua beleza, a sua importância na sociedade, né? E esse trabalho também faz uma alusão ao mês de outubro, né, onde se comemora o Outubro Rosa, o mês de conscientização sobre a importância do exame de mama, né, sobre o autoexame, sobre a mamografia, né, os cuidados que se deve ter com a saúde da mulher. Então, de acordo com a artista, né, ela vem pensando esse trabalho já há algum tempo e idealizando que a sua culminância ocorresse justamente agora no mês de outubro. Então ela conseguiu atingir esse objetivo e hoje os trabalhos então já estão disponíveis lá na Estação da Cultura para o público que quiser apreciar. As exposições que acontecem lá no Museu de Arte de Montenegro, né, são em horário de funcionamento da Prefeitura Municipal, né, até às 4h30 da tarde, com um intervalo meio-dia, né, retornando à 1h30 da tarde. E além do trabalho da Nessi, a gente também tem uma exposição da Rejane Ramé, que é outra artista bem conhecida aqui no município e que traz belas obras. A exposição da Rejane está acontecendo na sala Enio Pinali e traz fotografias, né, obras, né, retratos de mulheres também. O título da exposição é Mulheres na Minha Vida. Então, essa exposição segue até o dia, vamos ver aqui, período de exposição também, até o dia 30 de agora do mês de outubro, né? Então, a abertura foi no dia 10 de setembro, né? E segue agora, então, até o dia 30 de outubro, para quem quiser conferir esses trabalhos. Duas exposições no mesmo espaço, né? No mesmo museu. Os trabalhos da Nessi estão expostos no andar superior do prédio e os trabalhos da Rejane Ramé estão, então, no primeiro andar, ali na sala Enio Pinari. Que bacana. Bom, Clarice, agora mudando de assunto, estamos em plena atividade das comemorações da Semana da Água, né? Isso mesmo, Adriano. Ocorreu ontem a abertura, né, da Semana Interamericana da Água, que é realizada de 5 a 9 de outubro, né, e que tem como propósito chamar a atenção da população sobre a importância dos cuidados que se deve ter com a água, né, do consumo consciente, e assim também como a preservação do meio ambiente, né, porque uma vez que a gente não polui os rios, não degrada a natureza, a gente está contribuindo para a preservação dos lençóis, né, subterrâneos e com isso para a conservação da água, né, que é um bem de extrema importância, um bem vital para o ser humano, né, e que deve ser preservado. Aqui em Montenegro as ações começaram na Praça Rui Barbosa. A abertura da semana foi às 9 horas da manhã da segunda-feira e contou com a presença de autoridades, né, do Executivo, da Câmara de Vereadores, também da Corsã, que é parceira, né, que aliás é uma das realizadoras dessa semana, né, das promotoras, e junto com a Prefeitura, então, realiza uma série de atividades, como a panfletagem, né, de conscientização sobre a água e também distribuição de mudas, né, de mudinhas de árvores para que sejam plantadas aí pela população. Então, as atividades seguem ao longo da semana, né, inclusive agregando trabalhos de escolas, né, realizando mostras de trabalhos de escolas. Ontem, 3 escolas participaram da abertura. Uma delas foi a José Pedro Steigleder, que esteve presente com uma apresentação da banda, né, e ainda a escola 5 de Maio e também
A Delfina Dias Ferraz, né? Escolas que participaram mostrando trabalhos com cunho no meio ambiente, né? E também realizando então a distribuição de folders para a população em geral. Legal, Clarice, tem uma matéria aqui no portal JP News que é bem interessante. Cozinheira perde quase 6 quilos e vence uma disputa de perda de peso. Nós já havíamos feito uma matéria no início dessa campanha e agora teve a sua finalização. Né? Isso mesmo, Adriano. A gente começou a acompanhar lá no mês de julho, no dia 1º de julho, então um grupo de 11 pessoas realizou a pesagem, né? Cada uma delas se pesou e a partir dali então eles tiveram um período de 3 meses para perder peso, né? Para eliminar peso. E alguns realizaram atividade física, reduziram a quantidade de calorias ingeridas por dia, outros se descuidaram um pouco. E aí ontem a gente foi então, na segunda-feira, conhecer, né, quem havia perdido mais peso. E para nossa surpresa, quem venceu a disputa foi a própria pessoa que lançou, né, essa ideia, que foi a cozinheira, a Terezinha. Imagino que não seja nada fácil para uma pessoa que lida com o alimento de uma forma direta, né, e por um longo período de tempo durante o dia, manter-se em forma, né, abrir mão de estar provando, de estar experimentando, mas ela conseguiu, ela mostrou que tem fibra, que tem determinação e conseguiu perder 5,9 kg nesses 3 meses. Ela disse que no início não foi muito fácil, ela acabou tendo algumas complicações familiares em decorrência da perda do sogro, acabou se sentindo um pouco triste, né? E aí a ansiedade acabou fazendo com que ela não seguisse a dieta tão à risca. Mas no último mês ela deu uma equilibrada, deu a volta por cima e conseguiu aí resultados bem importantes. Ela contou com apoio nutricional, fez caminhadas, né? Enfim, ela se puxou para conseguir esse resultado. Enquanto que outras pessoas largaram um pouco a dieta, né, os cuidados, e ao invés de emagrecer acabaram ganhando aí quase 1 quilo, né, 900 gramas, 2 participantes acabaram ganhando, e outros 2 acabaram saindo da disputa, né, e a Terezinha então levou para casa um outro prêmio, né, além da perda de peso, que foi um valor em dinheiro, cerca de R$670, que foi a soma de valores que foram sendo juntados ao longo desses 3 meses, né. Cada funcionário colocava lá R$20 em uma caixinha, alguns colocaram um pouco mais, e no término dessa aposta aí para ver quem perderia mais peso, a Terezinha acabou levando a melhor, né? Conquistou esse prêmio e ainda está mais magra, mais bonita, né? Que legal, né? Trabalho feito aqui pelo Grupo Progresso de Comunicação na divulgação dessa atividade. Bom, vereadores estão cobrando soluções de operadora de telefonia para a poluição visual na cidade. Nessa semana aconteceu uma reunião na Câmara de Vereadores e, ao contrário do que acontece com a AS Sul, onde o vereador Marcos Guelha vai entrar com uma representação do Ministério Público, já que a AS Sul, segundo ele, não comparece às reuniões convocadas pela Câmara para solucionar problemas de energia elétrica, os representantes da Oi estiveram presentes. Né? Isso mesmo, Adriano. Essa reunião foi proposta pelo vereador Roberto Bratz e teve a participação dos assessores de alguns vereadores, né, como do vereador Ari Miller, teve a participação também do vereador Valmir de Oliveira, e o tema foi abordado então junto aos representantes da operadora Oi, porque quando a gente vê esses fios, né, soltos na rua, é muito comum a gente ver um fio balançando, um fio amarrado de qualquer jeito, né, e um fio suspenso. A gente normalmente associa a essa operadora, né, por ser uma operadora de telefonia fixa, por usar esse tipo de cabo, mas de acordo com o representante da operadora não é bem assim. Hoje em dia existem vários outros provedores que também são locatários da AS Sul, né, que essas empresas utilizam a rede de energia para colocar sua fiação, né? Então, nem sempre os fios que a gente vê por aí é de responsabilidade da Oi, às vezes é de outros provedores, né? Então, por isso, o representante da Oi aconselhou o vereador Roberto Bratz para que realize uma nova reunião, para que dessa vez chame a AS Sul
para que ela forneça então a lista de todas as empresas que utilizam os postes. Assim, vai ficar mais fácil de identificar de quem é a responsabilidade por determinado fio que está solto por aí, né? O vereador Roberto Bratz disse que o motivo da reunião foi chamar a atenção, né? Porque esses fios podem causar riscos para o pedestre, para o ciclista, enfim, para toda a população, né? Porque a pessoa pode acabar se enrolando, tropeçando, enfim, são várias as possibilidades envolvendo essa questão, além da poluição visual. E assim, ó, é incrível porque eu fiz a reportagem na Câmara dos Vereadores e na vinda da Câmara até o jornal eu peguei muitas fotos, eu fiz vários registros dessa situação descrita pelo vereador. Não foi preciso ir longe. Na própria rua Ramiro Barcelos são inúmeras as ocorrências desse tipo de caso, né, de fios soltos. Tem fio amarrado em árvore, tem fio pendurado. Eu estava fazendo a foto e uma senhora gritou de dentro de casa: tem que mostrar, olha o jeito que está esse fio aí. E realmente, né, aquele fio balançando assim em frente à residência, né. Uma criança pode ir ali, pode ser que não leve um choque, mas pode ser que leve também, nunca se sabe, né. Vai que alguém passa e puxa. É uma questão realmente que merece de uma atenção especial. E o vereador Bratz diz que o executivo não está dando a devida atenção para isso, né. Mas o secretário de Viação e Serviços Urbanos, o Carlos Einar de Mello, esteve também nesse encontro e disse que não, que já está se tomando providências, que a administração já entrou em contato com a própria Oi para solicitar melhorias na rede de telefonia fixa aqui do município e que agora então vai passar a observar mais questões como essas dos fios, né, e que o executivo pretende tomar alguma atitude sim. Bom, o desfecho então dessa reunião foi que será marcada uma nova reunião, um novo encontro. Dessa vez eles esperam que a SCSul compareça, apesar de, como tu falou, né, a operadora, a concessionária de energia não tem mandado representantes para as reuniões agendadas pela Câmara, mas dessa vez espera-se, né, que compareça. A data ainda não foi marcada, mas os ofícios serão enviados então para que seja agendada essa nova reunião. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com mais informações do nosso estúdio aberto, programa tradicional da Rádio Progresso de Montenegro, que é gravado aqui pela nossa RPM Rádio. Bem, agora a gente vai falar sobre assuntos do esporte, né? Continua repercutindo muitas polêmicas envolvendo a arbitragem aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tivemos polêmica na arbitragem do Inter Esporte, também no jogo o Palmeiras, que acabou perdendo para a Chapecoense por 5-1. E agora já se estuda a possibilidade, e a CBF já fez uma solicitação para a FIFA para liberar o uso da imagem, né, que o árbitro possa lá pesquisar na imagem se foi ou não, tirar sua dúvida, logicamente. Mas a FIFA não está querendo autorizar e disse que esse assunto será debatido no mês de março agora. Eu acho que esse recurso é extremamente importante, que já deveria ser usado já a longa data, porque são vários os registros que a gente tem, né, de onde as equipes foram prejudicadas, a imagem comprovou que houve erro da arbitragem, mas, né, depois do jogo ter sido finalizado, embora muitas vezes se recorra, né, se entre com recurso, não é revertido, né? Então, eu acho que o uso imediato da imagem tem como favorecer, como esclarecer muitas dúvidas e deveria sim, né, ser adotado. Só que a opinião da gente nem sempre tem o peso que seria interessante ter, né? Certo. Bom, agora saindo do esporte, vamos para a literatura. Começam as avaliações do concurso Poesia em Movimento. Uma ideia muito bacana que faz aí, que leva a poesia para os ônibus da Aviação Montenegro. Isso mesmo, já é um projeto que existe na cidade há alguns anos, né? E que a cada período que passa está somando novos participantes, né? São 3 categorias, né? As escolas participam, escritores e também participa público em geral. E é legal que cada um tem uma visão diferente, né? Cada um aborda um tema diferente e o resultado é algo bem legal. Eu, como usuária do transporte público aqui, eu tenho esse hábito de ler, né? Normalmente eu já procuro sentar numa janela próximo, né, da onde está o cartaz
com a poesia, porque é legal, é um trabalho bem bacana. E a gente vê que as crianças se estimulam muito, né? Elas se esforçam, dão o melhor de si para fazer poesias bem interessantes e realmente é bacana esse trabalho. É uma pena que seja só nos ônibus, quem sabe daqui a pouco não se possa expandir também, né? Para as próprias paradas de ônibus, né, onde as pessoas ficam aguardando, Sim. na rodoviária ou até mesmo para o transporte intermunicipal, né, daqui para Porto Alegre. Então é algo bem legal e que logo logo a gente vai conhecer o resultado, então, para saber quais foram os trabalhos, né, selecionados pela equipe avaliadora que já está se reunindo, está vendo então, né, o que o pessoal colocou no papel. Legal. Olha só, a turnê do Marcelo Weiler terá várias apresentações. Ele que já fez uma turnê aí por alguns municípios, como Bento Gonçalves e outros. Agora vai realizar apresentações também em Montenegro, né? Isso, essas apresentações já começaram, né? A primeira delas ocorreu na segunda-feira da semana passada, aqui no Teatro Roberto Ataíde Cardona. Foi um evento voltado para as escolas aqui do município, né? Participaram alunos da escola Dr. Paulo Ribeiro Campos, o Polivalente, e também da escola técnica São João Batista. Foi bem legal, eu participei, a gente inclusive fez um vídeo, né? A matéria já está disponível no portal para quem quiser conferir. E um trabalho muito gostoso de fazer, né? A música é algo muito bom, as vibrações positivas, né? Acabam deixando a gente com um astral mais elevado. E numa segunda-feira, começar a semana já com música é muito legal. Então, o Marcelo recebeu alguns convidados, né, que fazem parte desse trabalho, né, que aderiram à proposta dele. Então, nesse primeiro evento, o público se empolgou muito, enfim, foi um rock, né, tem essa coisa de mexer com a garotada, apesar deles trazerem clássicos lá da época dos pais de muitos jovens que estavam presentes, né? O público mostrou que conhecia as músicas, que gosta desse tipo de música, né? E cantaram, enfim, aplaudiram, foi algo bem legal. E agora então segue, né, a turnê de shows do Marcelo, e com apresentações na Estação da Cultura, com nova apresentação no teatro, mais uma vez para as escolas, e depois ainda tem apresentações para o público em geral, né, aqui no próprio no Edonê Pub Café, que fica aqui próximo do jornal. Então o pessoal vai ter várias oportunidades de conferir o trabalho do Marcelo, que é um trabalho de divulgação do CD e DVD Paisagens, um trabalho do ano de 2013, que teve já uma turnê de sucesso no ano de 2014 e agora se repete, então, em 2015. Legal. Bom, Clarice, nós tivemos aí um final de semana muito movimentado no aspecto cultural em Montenegro. A nossa Estação da Cultura recebeu no sábado a Liga Comics, a segunda edição da Liga Comics, que foi um sucesso. E também no domingo o Sesc promoveu uma atividade em comemoração ao Dia do Comerciário, que teve aí shows musicais e várias atrações. Então, muitas atrações para quem gosta dessa parte cultural, né? Na região toda, né, Adriano? Porque além desses eventos que aconteceram aqui em Montenegro, né, e que teve uma boa participação do público, Parecer Novo também, né, realizou o seu último final de semana da Citrus Flor e o público também compareceu, né, teve espetáculo circense, né, com o grupo TOL. Muitos montenegrinos aproveitaram a tarde de domingo aqui na estação e depois se deslocaram para Pareci, né, para prestigiar o último dia de atividades lá da Citrus Flor. E as atividades não param por aí, né? Esse semestre está bastante movimentado aqui na região. Agora, nesse final de semana, começa a Oktoberfest de Maratá. Ontem, as soberanas da festa estiveram aqui no Grupo Progresso de Comunicação, realizando o convite, né, para que o pessoal participe. Então, serão 4 dias de atividades, né, com vários shows, várias atrações e o tradicional chopp, né, que é uma das principais atrações, né, que chamam o público. Então, o pessoal está convidado a participar já a partir agora de sexta-feira da Oktoberfest de Maratá. Tá certo. Bem, a gente vai com mais informações aqui no Grupo Progresso de Comunicação. Afastamento de relator do Tribunal de Contas da União é inadequado, dizem juristas. Recurso do governo
sobre o julgamento das contas do Tribunal de Contas é considerado inadequado. Bom, Clarice, um assunto em nível local, aqui da sede do Grupo Progresso de Comunicação, foi tratado na semana passada pelo vereador Marcos Guelen, na Câmara de Vereadores. Ele reclama bastante, eu já tratei disso no programa de hoje ainda, da não presença de representantes da Sul em reuniões que são convocadas pela Câmara. Segundo ele, há muitos postos ainda de madeira em Montenegro que estão com a base podre. Ele teme que alguns desses postos possam cair. Isso é um problema que vem de longa data, né? E que se agravou mais depois do período de chuvas que a gente teve, né? Das enchentes, principalmente. Muitos postes foram afetados, né? Algumas comunidades sofreram com a falta de energia devido ao estado desses postes, né, terem prejudicado a rede elétrica. Então, realmente a Câmara está, não só o vereador Marcos Guelen, mas a gente acompanhou ontem, durante essa reunião sobre a telefonia, a preocupação de outras pessoas também, inclusive de funcionários da Câmara. O próprio Flávio Brochir trouxe alguns relatos, né, ele que é assessor do vereador Ari Miller, de que no último final de semana uma empresa terceirizada da S-Sul realizou a substituição de alguns postes próximo à casa dele, mas que não deu a finalização adequada que o trabalho merecia, né? Como a gente citou antes, né? Acabou deixando esse problema dos fios também, né? Sim. Enfim, não há aquele cuidado especial. Então isso também é algo que está se buscando uma reunião com a S-Sul para tratar dessa questão, né? Para que ela fiscalize melhor o que está sendo feito pelas suas terceirizadas, né? E que providencie as melhorias necessárias, né, para a rede de energia. E é um pedido da população, né? Porque a gente sabe que não depende só da concessionária de energia, o aumento da energia, da cobrança, né, da energia elétrica, que é algo que vem de cima, vem do governo. Mas mesmo assim, as concessionárias se beneficiam de certo modo, né? Estão ganhando mais. Então, vamos ter investimentos, né? Não é só cobrar uma taxa exorbitante pelo fornecimento de energia. Vamos oferecer serviços de qualidade também para o usuário, né? E isso está faltando. Então, está na hora da S-Sul mostrar a cara, né? Mandar algum representante, porque dessa forma como está sendo posta, parece está sendo feito um descaso, né, com a população, com a Câmara de Vereadores, né? Então é preciso que um representante se faça presente nas reuniões da Câmara e traga alguma posição, né? Vão fazer? Ótimo. Quando? Não vão fazer, mas pelo menos deem uma resposta, né? Não deixe assim no vácuo. Tá certo. Bom, na semana passada, durante a sessão da Câmara de Vereadores, 3 vereadores foram responsáveis pelo impeachment de Paulo Azeredo, ou melhor, que votaram pela cassação dele, o vereador Márcio Milha, o vereador Roberto Bratz e o vereador Dorinho, defenderam o ex-prefeito Azeredo na questão aí da pista de rodeio do Parque Centenário, né? Os tradicionalistas estão querendo um novo local, dizem que o local lá é inadequado. E os vereadores colocaram da importância desse trabalho de Azeredo em fazer que voltassem os rodeios, porque até então estavam parados, né? Mesmo que seja no Parque Centenário, o Azeredo fez com que voltassem os rodeios. Essa é uma questão bastante complicada, né? Porque o grupo de escoteiros da Cássia Negra já tratava dessa questão a longa data com o então prefeito Paulo Azeredo, né? Porque, de acordo com eles, o problema é o trânsito de cavalos dentro do parque, né? Em dias de rodeio, o que acaba atrapalhando as atividades dos escoteiros e também, né, causando uma certa preocupação em relação ao público que circula por lá, porque apesar da maioria dos cavalos serem dóceis, né, existe uma preocupação sobre a possibilidade, sei lá, de uma mordida, do animal sair correndo e atropelar alguém, enfim, são várias as possibilidades. Então, naquela época já se discutia sobre isso. Também a questão da limpeza, né, porque os animais acabavam fazendo suas fezes, deixando suas fezes ali próximo da sede, né, às vezes na porta da sede do grupo de escoteiros. Na época, então, parece que foi mandado fazer um cercamento lá, mas não resolveu de um todo, né? Então, essa questão realmente acaba causando divergências de opiniões, né? Alguns acham que deve permanecer lá, outros acham que não. Algumas pessoas, logo que foi feita a cancha lá em cima, no Parque Centenário,
diziam que era melhor que continuasse lá naquela área de terras próximo ao Baixio, né, no Tio Manduca. É que ela é privado, né? Exatamente, tinha essa questão de ser privado, mas algumas pessoas falavam que o município poderia comprar aquela área, né, e ceder para os tradicionalistas. Enfim, não se chegou a um acordo, né? O prefeito achou melhor que os rodeios fossem realizados lá no Parque Centenário. E foi o que aconteceu por algum tempo. E agora então volta essa questão aí e a gente não sabe, né, o que vai acontecer. A gente aguarda o desfecho, né, de onde serão realizados os rodeios, né, aqui em Montenegro. Tá certo. Bom, uma série de reportagens especiais sobre casos que poderiam ter virado CPIs. Nessa semana o Jornal Progresso traz uma entrevista com o Márcio Miller, presidente da Câmara. Isso mesmo, Adriano. Ele, assim como os outros vereadores, falou sobre o caso das casas, né, do PSH, 2 casas lá da Vila Esperança, casas que deram problemas, né, logo que foram entregues à população. Falou também sobre a questão da macrodrenagem do Arroio São Miguel e do Arroio Montenegro. Então, o relato na íntegra, né, da opinião do vereador, do presidente da Câmara, será disponibilizado agora na próxima sexta-feira para o pessoal que terá acesso ao nosso jornal impresso e também no portal JP News. Legal, Clarice. Ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto, o tradicional programa de segunda a sexta pela RPM Rádio. Muito obrigado pela participação, Clarice. Até mais. Ok, voltamos amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto, amanhã com a presença do Ernesto Laura aqui no estúdio. Até mais, pessoal.